sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 13. João 14, versículo 13, nós vamos ler o versículo 13 e 14. Eu vou ler a palavra de Deus e você no seu lugar, quando você estiver recebendo essa palavra, vai dando glória a Deus, toma posse, pois isso não é palavra do homem, é palavra de Deus para a sua vida. E quem aqui acredita na palavra de Deus? Então eu vou ler, se segura aí no seu lugar com esta palavra. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu, o Senhor, o farei. Eu vou ler de novo, meu irmão. Eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, em nome do Senhor, eu o farei. Hoje o Senhor vai fazer milagres no nosso meio. Deus quer ouvir o nosso clamor e Ele vai realizar milagres neste lugar. Feche os seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, mais uma vez eu te agradeço pela oportunidade que nós estamos tendo, ó Deus, de começar mais uma semana, a melhor semana das nossas vidas, na Tua presença. Nós reconhecemos que o Senhor é o dono desta igreja, o Senhor é o dono dessa obra e não existe outro igual a Ti, Senhor. E neste momento a Tua palavra foi lida e será ministrada. Que o Senhor possa abrir os nossos corações, quebrar toda resistência, destapar os nossos olhos e os nossos ouvidos e se revelar a nós tudo o que o Senhor tem para a minha vida e para a vida desta igreja. Nós estamos declarando que nós vamos viver, e tudo que nós formos viver é para que o Teu nome seja glorificado. Tens liberdade, Senhor, que nós venhamos diminuir, mas que a Tua glória nesta noite cresça, em o nome de Jesus. E toda a igreja diga amém. Olha para o seu irmão e fala: hoje Deus vai falar comigo. Esse texto que nós lemos, Jesus está nos incentivando a orar. Jesus está nos incentivando a pedir. E eu vou te provocar hoje nesta mensagem. Quem aqui acredita que Deus faz milagres? Quem aqui acredita no poder de Deus? Então escute isso. O que você pede revela o que você acredita. O que você ora, o que você pede para Deus, revela o que você acredita. E mais do que isso, define o que você vai viver. Se você fala que acredita em Deus, mas não ora como convém e está vivendo uma vida de mesmice, eu sinto lhe dizer, você não acredita de fato em Deus. Porque quem de fato acredita, vive uma vida de milagres. E muitas pessoas podem falar, mas eu nem sei orar, nem sequer eu sei orar. O poder da oração não está em nós. O poder da oração não está em quem faz a oração, mas o poder da oração está em quem ouve, recebe e faz milagres. E aqui esse texto está nos falando que o Senhor está nos incentivando a orar e a pedir. E Ele fala: o que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Isso é promessa. Se Ele prometeu, Ele cumpre com a tua palavra. Porque Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele falou que vai fazer, olhe bem para mim, Ele vai fazer. Se Ele falou que faz, é porque Ele faz o milagre na minha vida e na sua vida. Mas tem pessoas que falam que amam a Deus, mas vive uma vida que dá a impressão que Deus não responde orações. Fala que ama, que escuta o Senhor, mas a hora que você vai ver a vida da pessoa, vive uma vida de quem não dá a impressão que Deus responde as orações. E não é porque Ele não responde, é porque nós não sabemos pedir como convém. A falha nunca vai estar em Deus. A falha nunca vai estar no céu. A falha está aqui, ó.
Não em mim, em você, tá? Que eu estou falando aqui, sabe? Então a culpa é da pastora. Não, olha para o seu irmão e fala, a culpa é minha. A falha é minha. Se Deus falou que faz, é porque Ele faz. E quando Ele fizer, porque Deus vai fazer milagres, não é para a gente se achar. Ok? Não é para a gente começar a falar, olha, eu oro e o milagre acontece, eu sou boa demais, eu sou bom demais, eu tenho ligação aqui, ó, porque eu sou humilde demais. Te repreendo em um nome de Jesus, meu irmão. Quando Deus fizer um milagre na sua vida, é para que o Pai seja glorificado. Nós temos que dar glória a Deus, temos que dar glória ao Senhor. E se vai aplaudir, aplauda glorificando a Ele. Só que não tem como nós falarmos de oração sem lembrarmos de um homem que mudou a tua vida através de uma oração. Quem aqui quer ter vidas mudadas? Quem quer viver situações diferentes na sua vida? Quem quer viver milagres? E existe um segredo para a gente viver milagre: orar. Peraí, estou aqui para começar a melhor semana da minha vida e a pastora vai me ensinar a orar? Sim. O segredo está na oração. Então essa oração tem que ser uma oração forte. Tem que ser uma oração poderosa. Não, o poder não está na oração de quem faz. O poder está em Deus. Oração simples. Fala comigo, oração simples. Resultado surpreendente. Vou falar de novo e você repete comigo. Oração simples. Resultado surpreendente. Escute isso. Quando você orar com todo o teu coração, o resultado, de fato, vai acontecer na sua vida. Vai ter resultados surpreendentes. Um homem fez uma oração, esse homem foi Jabes. Jabes foi um homem que, através de uma oração, ele conseguiu mudar toda a história da tua vida. Jabes significa que com dores o dei à luz. Ele já nasceu com uma marca negativa. Sabe aquelas pessoas que você já olha e você já vê os rótulos daquela pessoa? Que o mundo colocou, que o dia a dia colocou naquela pessoa. Aquele ali é um fracassado. Aquele ali é um iludido. Esse daí é um falido. Sabe aqueles rótulos que o mundo coloca muitas vezes em nós? Jabes já nasceu com esse rótulo. Quando alguém falava o nome, já se lembrava o significado. Ele é causador de dores. Ele nasceu já com uma marca, já vivendo dificuldades e lutas, mas o final da sua vida, ele termina como o mais respeitado entre os seus irmãos. Ei, não importa como você começa, o que conta aqui é como você vai terminar. Eu não sei como você entrou, mas eu sei que na presença do meu Deus, decretos são mudados, destinos e histórias são revertidas. O que importa não é como você chegou, mas é como você vai sair daqui nesta noite. Deus ouviu a oração de Jabes. E Deus está nos ouvindo nesta noite. Existe um céu aberto sobre esta igreja. E quem aqui hoje vai levantar um clamor? Quem aqui hoje vai orar? Quem aqui hoje se decide viver uma nova história? O final, a resposta final da sua vida, a resposta final dessa situação que você está vivendo, não vem da boca do homem, mas vem da boca de Deus. Você não está aqui à toa. Você não está nesse lugar hoje de alegre. Você está aqui porque você acredita que quando a gente ora, Deus faz milagre. Nós não estamos também orando porque essa igreja já é uma igreja madura. Nós não estamos aqui buscando ao Senhor por aquilo que Ele pode fazer nas nossas vidas. Não, nós estamos aqui por aquilo que Ele já fez. Mas Ele é tão bondoso, tão misericordioso, Marcinha, que Ele vai fazendo diariamente. Ele nos salva e ainda faz milagre. Ele nos garante a eternidade e ainda nos faz viver uma vida de milagres nesta terra. Bruna, então me ensina essa oração simples para eu viver esse resultado surpreendente na minha vida. Porque muitas vezes eu não sei nem sequer como começar a orar. Quem aqui já foi orar e faltou palavras?
foi orar e não sabia nem como começar a orar. A palavra é tão perfeita, tão maravilhosa, que Jesus nos deixa uma oração. Jesus nos ensinou uma oração. Quando você não souber orar, o que falar, faça a oração que Jesus nos ensinou, a oração do Pai Nosso. Você pode levantar a sua mão e vamos orar junto essa oração? Vamos orar bem forte. Pai Nosso que estais no céu. Dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém e amém. Oração completa, oração completa. Esse casal aqui, Marcinha, e o seu marido, Aurimar, na hora de orar, de reconhecer, eu não sei se todos viram, porque nós estávamos de olhos fechados, eles se colocaram de pé para fazer essa oração, reconhecendo o poder que carrega em cada palavra, e eu sinto no coração agora, pela atitude de fé e de respeito que vocês tiveram, Deus vai manifestar a glória dele sobre a vida de vocês. As portas que estão fechadas, decretos que foram dados sobre a vida de vocês, está sendo quebrado nesta noite, em o nome do Senhor Jesus, porque vocês se comportaram e reconheceram a grandeza que existe nesse Deus. Uma oração perfeita e completa, que começa reconhecendo quem Deus é. Não começa pedindo, começa reconhecendo quem Ele é. Depois pede as bênçãos, o livramento, o perdão. Fala mais ainda. Fala que nós também vamos perdoar. Olha que oração perfeita, não é sobre receber, é sobre também oferecermos o perdão. E no final reconhece que tudo é dele e por ele. Quando você não souber como orar, ore a oração do Pai Nosso. Mas não ore porque você decorou. Ore com todo o teu coração. Ora com todo o respeito. Dê de fato o poder a este Deus. Porque Deus vai fazer milagres. Mas a oração de Jabes, essa oração que foi tão simples, mas que teve um resultado surpreendente. Ele orou assim. Isso está no livro de 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9. Não precisa abrir, eu vou ler aqui para você. Tomara que me abençoes e me alargue as fronteiras, que seja comigo a tua mão e que me preserves do mal, de modo que não me sobrevenha a aflição. E olha esse final. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. E Deus lhe concedeu o que lhe tinha pedido. Quem quer ouvir isso hoje? E Deus lhe concedeu aquilo que você pediu. E Deus vai conceder aquilo que você está pedindo. Quem quer ouvir isso nesta noite? Mas só ouve isso quem ora. Só ouve isso quem de fato acredita neste poder. Uma oração pequena, que me abençoes, que alargue as minhas fronteiras, que a tua mão esteja sobre mim e que me livres do mal. Mas perceba, foi uma oração completa. Jabes sabia o que ele precisava e um pedido completava o outro. Não é aquele negócio que vê uma bênção ali, Senhor, me dá aquele carro, Senhor, me dá esse emprego também, Senhor, me dá um marido igual ao da irmã. Eu te repreendo se quiser um marido igual ao meu. Amém ou não amém, irmãs? Amém. Pronto. Tem oração que não é ouvida mesmo. Pode orar quanto quiser. Quem ouve essas orações é o capeta. Amém. Ele está me olhando sério. Mas amém ou não amém, Lucas Flores? Amém, né?
Não, nós temos que saber o que nós vamos orar. Nós não podemos entrar na presença de um Deus que muda a história, que muda o destino e pedir qualquer coisa. Conforme a vida está indo, deixa a vida me levar aqui, ó. Agora eu quero isso, agora eu quero aquilo. Não, você vai sair daqui hoje, senta lá na sua casa com a sua família e veja o que de fato vocês estão precisando. Coloque os sonhos no papel. Porque às vezes o sonho não está acontecendo, o milagre não está chegando, porque nem você está sabendo o que de fato está precisando. Fica fazendo orações rasas, sendo que tem um Deus que quer te levar a águas profundas, a um outro nível de vivência com Ele. Jabes fez uma oração diferente, e a oração dele completava, um pedido completava o outro. E o primeiro pedido foi, que me abençoe. Quem quer a bênção de Deus aqui nesta noite? Quem quer receber a bênção de Deus? Vou perguntar de novo. Esse pedido dele, que me abençoe, não foi um pedido carente, mas foi um pedido, na verdade, foi um posicionamento espiritual. Que o Senhor me abençoe, não foi algo natural, ele se posicionou espiritualmente. Jabes nasceu com uma marca de dor, com rótulos, mas ele não aceitou que a sua origem definisse o seu destino. A origem era negativa. E eu não sei a história aqui de todos, mas eu sei o que Deus fez na minha vida e na vida da minha família. E o Senhor tem me abençoado e tem mudado a minha história. E se Ele fez isso comigo, eu sei que Ele pode fazer isso com você. Eu sei que não importa a sua origem, o que importa é o seu destino final. Quando você pede a bênção de Deus, você está falando, eu não aceito mais essa mesma vida. E eu quero a bênção de Deus sobre mim. Ele não falou assim, Senhor, melhora a minha situação. Não, ele falou, Senhor, me abençoa. Não é resolve este problema, não, me abençoa. Ele não queria só um alívio, ele estava querendo a bênção de Deus sobre a vida dele. A bênção de Deus, gente, não é só um detalhe nas nossas vidas. Jacó um dia lutou, é pela bênção de Deus. Esaú um dia perdeu a bênção e chorou porque perdeu a bênção. E Jabes está aqui clamando, pedindo a bênção sobre ele. A bênção de Deus não é um detalhe, a bênção de Deus é o destino das nossas vidas. E quem entende a bênção, para de viver no automático. Quem entende o poder da bênção de Deus, para de viver uma vida de mesmice. Para de viver os mesmos problemas. Para de viver, aconteceu, amém, amém. Não, nós não estamos aqui para viver uma vida pequena, sendo que nós servimos um Deus de poder. Entende que a conta não fecha? Desculpa, gente, mas não fecha uma conta de eu servir um Deus todo-poderoso e continuar vivendo os mesmos problemas, os mesmos pecados, os mesmos fracassos diariamente. Tudo existe um tempo, ok, mas quando eu entendo a bênção de Deus, as coisas mudam da nossa vida. A bênção de Deus não é para melhorar a nossa vida, é para mudar a nossa história. A bênção de Deus é para a gente mudar de história. Quem aqui quer ter histórias mudadas? Então levante a sua mão mais alto e fala, Senhor, agora com mais força e fé, Senhor, me abençoe. Mais forte, Senhor, me abençoe. Que você viva mudanças de histórias diante dessa bênção que Deus está derramando sobre a sua vida. Só que ele fez mais um pedido. Alargue as minhas fronteiras. Fala comigo, alargue as minhas fronteiras. Quem pede a bênção de Deus entende que a bênção chega. Pode ser que não chegue agora,
Mas quando eu oro, quando eu recebo uma palavra, quando eu recebo a promessa, eu sei que Deus faz o milagre. Então quando eu pedi a bênção, eu pedi o milagre, enquanto não chega, Senhor, alargue as minhas fronteiras, eu vou ampliar, eu vou me preparar, porque a hora que a minha bênção chegar, eu estou pronta para viver o meu milagre. Sabe aquele ditado que a gente fala, Senhor, se for da tua vontade, eu estou pronta? Quem aqui está pronto para viver o milagre? De fato está? Pensa aí no seu lugar. Quem não amplia, não cresce. Porque quando a bênção chega, não dá tempo. O pastor Lucas tem uma mensagem sobre isso. Quando a bênção chega, não dá tempo de falar, calma aí, bênção, eu vou lá me preparar, depois eu volto. Não, passou. A gente tem que correr atrás agora. E aí é que você demonstra a fé que você tem no seu coração. Porque enquanto você estiver se preparando, alargando as suas tendas, as suas fronteiras, muitas pessoas vão te achar até doido demais. Fala, ai tadinho, está estudando, está se preparando para viver um milagre aí, mas eu acho que não acontece não. Eu dou risada, porque essas pessoas não sabem o Deus que eu sirvo. Eu estou me preparando porque eu sei que eu vou viver a totalidade da promessa. Pode não ter acontecido, e o fato de não ter acontecido não significa que não vai acontecer. Vai acontecer. Quando nós temos uma palavra, nós precisamos considerar essa palavra feita. Deus sempre prepara expansão antes de enviar o crescimento. Só que Deus não libera crescimento para quem ainda pensa pequeno. Eu estou falando de ampliar territórios, de expandir as tendas, de alargar as fronteiras. Mas eu não estou falando só de espaço físico, eu estou falando sobre mentalidade. Tem muitas coisas que Deus está querendo fazer, mas enquanto nós continuarmos com pensamentos pequenos, com picuinhas, com crenças limitantes, eu sinto lhe dizer, não dá para viver milagre. Deus pode ir nos abençoando, mas você não vai viver tudo que Deus tem para você enquanto nós continuarmos pensando pequeno demais. Deus quer fazer milagres, mas Ele está precisando que você amplie também a sua capacidade. Vai se preparar, vai ampliar. Tem gente pedindo bênção, mas continua com uma mentalidade pequena e limitada demais. E já passou o nível, igreja. Já passou a época, já foi a época, mas eu era, mas eu vim disso, mas eu vim daquilo, mas eu vivi aquilo. Viveu, mas Deus está te renovando para viver novas coisas. O que você viveu ficou para trás. Agora a gente não pode mais ter a nossa mente do passado. Deus está querendo renovar a nossa mente e expandir a nossa visão para de fato vivermos milagres de Deus. E eu te pergunto hoje, se Deus der o que você veio buscar hoje, se Deus te der o milagre que você deseja hoje, de fato vai caber na sua vida? Vai caber na sua estrutura? Vai caber no seu emocional? Se Deus fizer um milagre hoje, daquilo que você pede, vai caber na sua humildade, no seu ego? Cabe na sua mentalidade? Não é só sobre espaço físico, é sobre capacidade. É sobre capacidade. E eu estou vendo aqui homens e mulheres maduros, que já viveram, que carregam histórias, mas eu consigo ver pela fé o que Deus vai fazer através da sua vida quando houver uma mudança de mentalidade. E antes de eu ministrar essa palavra, saiba que primeiro Deus teve que me moer nesta área.
Deus fala com a gente antes de passar a palavra. Então hoje eu tenho autoridade para falar sobre isso. E agora eu sinto em meu coração de levantar um clamor sobre a sua vida. E eu quero que você coloque a mão sobre a sua cabeça e feche os seus olhos. Espírito Santo de Deus, tens liberdade no nosso meio. Nós reconhecemos o teu poder e quem o Senhor é nas nossas vidas. Mas antes de tudo, eu preciso te pedir perdão, ó Pai. Perdão por servir um Deus tão grande, mas ter uma mentalidade tão pequena. De muitas vezes não acreditar que de fato o milagre aconteça nas nossas vidas. Mas o Senhor tem transformado a minha vida. Eu tenho vivido o milagre. E agora, revestida pelo dom da fé e na autoridade do nome do Senhor Jesus, eu te peço, venha sobre esta igreja agora. Venha sobre estes homens. Venha sobre os pais de família. Venha sobre estas mulheres. Desça com o teu poder. Quebre, Senhor, toda crença limitante. Quebra, Senhor, toda depressão. Quebra, Senhor, toda mentalidade limitada das nossas vidas. Satanás não tem poder de tocar nas nossas vidas. Não tem poder de tocar na nossa mente. Eu estou dizendo hoje que nós somos o que a palavra diz que nós somos. Nós somos vitoriosos. Nós somos vitoriosos. Nós somos vencedores. E nada que não esteja alinhado com o céu vai prevalecer sobre as nossas vidas. Traga, Senhor, visão ampliada para o teu povo. Traga, Senhor, mentalidade forte agora sobre o teu povo. Em o nome de Jesus. E a igreja diga amém. Amém e amém. Ele continua. Que me abençoes, que alargue as minhas fronteiras. Mas agora vem um que para mim é o ápice de tudo. Seja comigo a tua mão. Vamos falar forte. Senhor, seja comigo a tua mão. Mão estendida, sabe o que significa? Bênção constante. A mão do Senhor está estendida sobre a tua vida. A mão do Senhor está estendida sobre a tua vida e sobre a tua casa. A mão do Senhor está estendida sobre a tua vida e sobre a tua família. Isso significa que é bênção constante. Aqui, nesse pedido, Jabes equilibra tudo. Aqui Jabes faz uma oração tão linda, tão forte esse pedido. Porque aqui ele coloca o equilíbrio de tudo. O Senhor me abençoou. O Senhor vai alargar as minhas fronteiras. Mas eu preciso que a tua mão seja comigo. Porque ele entende que expansão sem Deus é destruição. Ele entende que viver é bênção, viver milagres. Mas se não tiver a boa mão do Senhor é destruição. Não adianta nada conquistar, crescer. E não ter a mão do Senhor sobre as nossas vidas. Quando ele está falando isso, ele não quer só crescer. Ele quer a bênção de Deus junto com ele. Nós precisamos desejar a presença de Deus conosco. Nós precisamos ter isso no nosso coração. Em Êxodo capítulo 33, fala sobre Moisés. E eu faço essa oração diariamente. Senhor, se a tua presença não for comigo, não permita que eu vá. Todos os dias, quando não importa onde eu for, aonde eu vá, eu faço essa oração. Se o Senhor não for comigo, não permita que eu vá. Quando Moisés faz essa oração, ele está declarando que ele prefere um deserto com Deus do que uma promessa sem Deus. Ele reconhece o que é viver na presença de Deus. Eu prefiro viver no deserto, mas se a tua presença estiver comigo é melhor do que eu chegar nos lugares altos, chegar na promessa, mas o Senhor não estar comigo.
Jabes entendeu isso. E ele pede a bênção de Deus sobre a vida dele. Não adianta conquistar e chegar em lugares se Deus não estiver lá conosco. Não adianta. A boa mão do Senhor não é um detalhe. A boa mão do Senhor é proteção. A boa mão do Senhor é direção. A boa mão do Senhor é sustentação. O que Deus dá só permanece se a mão dele estiver estendida sobre nós. Sabe aquele momento que pessoas vivem milagres, chega, conquista, mas não consegue se manter naquele lugar? Conquista o emprego dos sonhos, mas não consegue se manter no emprego. Conquista o relacionamento, mas não consegue manter o relacionamento. Conquistas financeiras, mas a hora que vai ver está devendo para todo mundo. Quando a mão de Deus está estendida sobre as nossas vidas, nós vamos chegar no lugar da bênção e nós vamos permanecer no lugar da bênção. Por isso nós precisamos pedir diariamente que a boa mão do Senhor esteja sobre as nossas direções, sobre as nossas decisões, sobre os nossos negócios, sobre a nossa família, sobre as nossas ações. Nós precisamos entender que a boa mão do Senhor é dependência total de Deus. E eu já estou quase encerrando. Você não falou, Vou falar de novo. E eu já estou quase encerrando. Você viu o que ele fez, PH? Gente do céu. Ele fez assim, meus irmãos. E eu quero chamar a banda aqui para me ajudar. Vem tocar, Lucas Flores. Vem, banda, vem. Último pedido. Que me livres do mal. Fala comigo, Senhor, me livres do mal. Como eu acabei de dizer, todos os dias eu faço essa oração. Se a tua presença não for comigo, não permita que eu vá. Mas me permita ensinar uma outra oração que eu faço diariamente. Eu oro assim todos os dias. Senhor, nos esconda dos homens maus. Senhor, que nós possamos passar pelo inimigo e não sermos notados. Senhor, nos esconda dos homens maus. E Jabes, além de pedir a bênção, alargar as tendas, a mão do Senhor, ele vem para encerrar pedindo, me livres do mal. Jabes não estava com medo. Jabes estava sendo inteligente espiritualmente. Nós precisamos ser inteligentes para pedir, para clamar. Olha para o irmão que está do seu lado e fala, seja inteligente, meu irmão. Olha para mim, seja inteligente. Seja inteligente para clamar. Seja inteligente para pedir. Sabe por que ele pediu isso? Porque ele entende que crescimento atrai batalha. Nós temos que entender também isso. Nós estamos querendo receber bênção. Nós estamos querendo alargar as fronteiras. Nós estamos querendo que a boa mão do Senhor esteja sobre nós. Nós queremos crescer, mas nós precisamos entender que crescimento atrai batalha. E que bênção também atrai oposição. Mas isso não é para a gente ficar com medo. Mas é para nós nos posicionarmos e acreditar que o Deus da bênção nos mantém na bênção e nos livra do mal. E nenhum mal vai chegar à sua tenda. Nenhum mal vai prevalecer contra a tua vida e contra a tua família. Não basta conquistar. Tem que perseverar. Tem que preservar. Tem que preservar. Tem gente que chegou aonde pediu, mas não permaneceu. Não é sobre receber bênção, é sobre permanecer em Deus. Não é sobre receber a bênção de Deus,
mas é sobre permanecer em Deus. E quem aqui hoje precisa e deseja viver essas bênçãos de Deus?